Cara, eu acabei de ver uma coletiva muito absurda do Eduardo Barros. E o pior é que isso não me surpreende. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se gostar desse vídeo, deixa um like. Se quiser, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Cara, cheguei em casa agora há pouco. Gravei minha análise pocket, com calma, fui dar uma olhada nas redes sociais. E uma repercussão absurda de grande negativamente das falas do Eduardo Barros. Principalmente porque é um treinador, o auxiliar de treinador, né, que estava hoje no comando porque o Diniz estava fora por suspensão, achou que era uma boa ideia, pensou lá na genialidade mental dele, numa das 4 perguntas que se teve, e numa das perguntas questionando sobre as vaias, né, como eles reagiam e como eles pensavam sobre as vaias que sofreram no final do jogo por terem empatado com o Juventude, e tem esse detalhe na coletiva também. Perdemos 2 pontos contra o Juventude, sim. Tem que ganhar do Juventude, sim. Isso não é desrespeito ao Juventude. Ele achou que era uma boa meter a seguinte frase. Vou abrir aspas aqui para ele. Tô até olhando aqui as aspas que foram para a rede social do Marcelo Neves, lá do GE. Globo. A insatisfação é compreensível. Um pesar é que esperava o Maracanã com mais público hoje. Para fazermos uma campanha de recuperação, contar com o torcedor é fundamental. Preste bem atenção agora. Com 20 mil tem uma atmosfera, com 60 mil tem outra. Assim, é importante destacar algumas coisas. A frase do Eduardo Barros, se você ler, com 20 mil tem uma atmosfera, com 60 mil tem outra. É claro! Pô, valeu, hein, gênio? Descobriu aí, hein, que com o apoio da torcida é muito mais forte. Óbvio, né? Isso é óbvio. Só que falta um traquejo, parece, por isso que o Eduardo Barros hoje não tem a menor condição de ser treinador de uma equipe como o Fluminense, não só no que, mas também na forma como se fala. Eu aprendi uma coisa quando eu era mais novo, e que eu ia no culto de manhã da igreja, e o culto mais vazio, as pessoas iam mais no culto da noite. E aí o pastor falava de manhã, né? Poxa, veio menos gente aqui do que à noite, mas não adianta nada eu falar aqui com vocês. Vocês vieram. Não adianta eu falar de manhã com vocês aqui e questionar que o público aqui foi menor, porque eu tô questionando com quem veio. Eu tenho que questionar com quem eu não veio. E, obviamente, você não joga a questão nesses 20 mil que estão lá. Porque quando o Eduardo Barros fala isso, ele acha que ele tá falando o quê? Pô, se 40 mil pessoas a mais viessem, 40 mil pessoas a mais viessem, a gente talvez tinha ganhado o jogo. É muito importante a empolgação e tal de ter um estádio cheio. Ele acha que ele tá falando isso. Só que o torcedor, os 20 mil, que foi até o Maracanã num feriadão, com um time na zona de... Um time caro. E não me vem com historinha de ai, nossa folha de pagamento é uma... Não. Um time caro. Se ficar comparando com o Flamengo, qualquer time do Brasil é pobre. Folha de futebol do Fluminense, a expectativa de gasto do Fluminense está no top 6 do Brasil. Então não me venha com história. Um CT bom, um estádio com uma estrutura boa, o atual campeão da América. Ele olha, vira e fala, com esse time na zona de rebaixamento, o cara saiu de casa, foi o 4º jogo seguido em casa, ou seja, esse cara que foi e foi nos outros jogos, ele gastou uma grana, porque além de pagar o sócio, mesmo se ele for sócio e entrar de graça, ele gasta um dinheirão no sócio, quase 200 conto, e ainda tem o transporte dele até o Maracanã, ele perde o sábado inteiro pra estar no jogo. Ele virou pra esse torcedor dos 20 mil e essa frase dele chega e falou assim, cara, vocês que vieram não fizeram a menor diferença. Se vocês tivessem trazido, cada um tivesse trazido mais 2, tivesse 60 mil, talvez você tivesse feito a diferença. É isso que o cara que foi no jogo ouve, pô. Com 20 mil tem uma atmosfera, com 60 mil tem outra. Eu esperava um maior público hoje. E novamente, é óbvio, como eu falei lá atrás, eu entendi a lógica que ele está querendo dizer. É óbvio que se tem 60 mil hoje no Maracanã, você tem um público muito mais forte, você tem um canto. É outra história, é óbvio que a gente sabe que é outra história. Mas o treinador, que ele está ali representando como treinador do Fluminense hoje,
tem que ter um mínimo de traquejo para poder falar as coisas. O time já vem questionando há um bom tempo a presença da torcida. Em parte faz sentido. A torcida do Fluminense, de fato, está comparecendo menos. Isso é um fato, mas é uma discussão para outro momento. Aumentos no plano de sócio, falta de tesão nos jogos depois do título da Libertadores. Você pode ir para a questão econômica também da cidade, do país. É óbvio que isso faz diferença e eu não vou entrar no mérito aqui se era para ter mais torcida ou não. Eu estou entrando no mérito de não dá para um cidadão falar isso. Um cidadão que é um auxiliar técnico do Diniz, mas que aparentemente se acha o gênio incompreendido. A ponto de, nas 4 perguntas, ele ir para o confronto. A primeira pergunta foi do Cauã Tinoco. Ele perguntou sobre os seguidos erros técnicos. Né? O Fluminense acabou de perder um jogo pro São Paulo dando um gol com o erro do Fábio e perdeu 2 pontos de novo contra o Juventude. Aí o que ele vai... E outros erros técnicos, né? O Fluminense tomou gol na final do Mundial, o Fluminense tomou gol em erro técnico. O Fluminense tem algum... Eu citei a final do Mundial só pra vocês entenderem que não é só erro do Fábio. Mas tô falando desse ano. Esse ano o Fluminense tem muitos erros. Tá errando muito. E qual era a lógica dele? Ele poderia falar, não, é porque a gente tá meio desligado do jogo. Não, eu discordo. Não, mas qual é a lógica dele? Falar que nas vitórias a mesma coisa acontece, ninguém pergunta. Enfim. Vem a segunda pergunta, foi essa do público, essa declaração absurda. A terceira pergunta... Cadê? Terceira pergunta... Inacreditável. A terceira pergunta fala sobre a questão do estilo de jogo. O cara faz uma pergunta... colocando ali uma espécie chamando o torcedor, aquele torcedorzão, seu avô e tal, que toda vez quando tá sentado ali vendo o jogo, ele fala, por que não dá um bicão pra frente, cara? Dá um chutão. Pra quê? Sair tocando e tal, dando a oportunidade dele explicar um pouco do contexto de jogo, etc. E aí a primeira coisa que ele fala é rebater a pergunta do cara, falando que ele tem alguma coisa ali por trás da pergunta dele e tal, que ele só quer tem uma indecisão na pergunta dele. Enfim, parte pro confronto de novo. E aí a resposta ok, novamente, a resposta lá no final, que ele fala que o Fluminense tá na prateleira que tá hoje, tem mérito de elenco, gestão, torcida, trabalho de longo prazo, DNA, identidade, tudo ok. Mas pra que entrar com o peito estufado? Como se ele fosse o treinador campeão da Libertadores e ele fosse idolatrado pela torcida. Eduardo Barros, você não é. Você estava discutindo com um torcedor lá em Volta Redonda. Do nada. O cara simplesmente tem esse tesão de falar que a torcida tá errada, sei lá. E ainda vai para a última pergunta, que é a pergunta uma das perguntas que ele é perguntado sobre Juventude. Ele vai analisar o jogo. Ele simplesmente fala que o Juventude não dá... inclusive foi o Cauã Tinoco que falou que era obrigação vencer o Juventude e que isso é um desrespeito. Não é. Aí a gente entra pra reta final aqui desse vídeo. O Eduardo Barros precisa entender que tem coisas que ele não pode dizer. Mas o jornalista pode. Tem coisas que ele não pode dizer, mas que o Diniz pode, na posição de treinador. O Diniz já criticou a torcida também por presença. Só que existe uma relação entre o Diniz e a torcida de quase que amizade. Onde o Diniz é cobrado, a torcida é cobrada, e talvez por isso o Diniz tenha sofrido mais críticas justamente no momento em que ele estava mais arrogante nas coletivas. Porque é bom lembrar isso. A coletiva não é o momento em que o jornalista fala com o treinador. Em que o treinador fala com o jornalista. A coletiva é o momento em que o jornalista fala com o treinador e o treinador responde para a torcida. E o Diniz justamente ficou ali com o maior número de críticas justamente no momento em que o jornalista falava com ele e ele respondia ao torcedor sendo arrogante com os jornalistas. E aí o torcedor achava que ele estava sendo arrogante com ele também. E foi o pior momento do Diniz. Só que o Eduardo Barros não tem nada, pô. Quem é Eduardo Barros, pô? Quem é Eduardo Barros? E ele quer tratar dessa maneira. E aí, enfim, volta pro ponto aqui. Não é desrespeitoso eu vir pra cá e chegar e falar bem assim, olha só. No Campeonato Brasileiro, se um time quiser entrar pra ser campeão, ele vai lá na tabelinha planejada dele e ele pensa que ele tem que fazer 80 pontos. De onde ele tira 80 pontos? Vencendo o Juventude em casa. Se um time quer ir para Libertadores, ele precisa de 60 pontos. De onde ele tira 60 pontos? Vencendo o Juventude em casa. Se um time não quer ser rebaixado, ele quer fazer lá 44 pontos, ele tem 38 jogos. Você acha que ele vai ter que arrumar, sei lá, 15 vitórias ou 10 vitórias e 10 empates? Sabe de onde estão essas 10 vitórias que ele quer arrumar? Uma delas é contra o Juventude em casa. Todo mundo entra jogando em casa contra o Juventude, sabendo que
tem que ganhar esse jogo. Não existe um recorte que não ganhar do Juventude em casa seja um resultado aceitável antes do jogo. Aquela brincadeira que a gente fala de assinar, ninguém assinaria. E não é desrespeitoso eu falar isso. O torcedor do Juventude sabe disso. Ele entra num campeonato para poder disputar contra o rebaixamento. E ele sabe o tamanho da importância. Vai ver a coletiva do Roger. Ele sabe o tamanho da importância de jogar fora de casa contra o Fluminense e ganhar. Vai lá no Alfredo Jaconi, dificílimo. Já fui lá, inclusive. Dificílimo de jogar lá. Uma temperatura que agrada o time local e que complica o time rival. Um estádio que tem uma torcida participativa, é óbvio, fora de casa é outra história. Agora, dentro de casa, no mando do Fluminense, nenhum dos outros 19 times olha pro jogo e fala bem assim: Juventude aí, vou. Antes do jogo? Antes do campeonato? Não dá. Então não é de respeito eu falar isso. Ele falando seria. E o Eduardo Barros parece que não entendeu isso ainda. Ou talvez nunca entenda. Talvez dentro da arrogância absurda dele, ele talvez não perceba isso nunca. De que tem coisas que ele pode até pensar, mas ele não pode falar. E foi falando coisas que ele pensou que poderia falar, que ele mais uma vez entrou em rota de colisão com a torcida e complicou muito a vida do próprio Diniz, que já experimentou um pouco esse caminho e não gostou. Uma coletiva desastrosa, onde ele termina falando de que as vaias não pesam no vestiário. As vaias têm que pesar no vestiário. As vaias não podem pesar na decisão, mas tem que pesar no vestiário. O torcedor tá insatisfeito, o torcedor tá cansado. Os 20 mil que foram no Maracanã contra o Juventude estão cansadaços, cara. Esses caras, a gente, né, porque eu também tava lá, por mais que estivesse como imprensa, mas faço parte ali, até porque no público presente a imprensa também conta. A gente tá cansado, cara. O 2024 do Fluminense, se eu tirar o título da Recopa aqui, são poucas noites que eu cheguei em casa, são 1h18 da manhã agora, o jogo foi 6h30, e que eu encerro o meu expediente de trabalho e aqui em casa sozinho, ou quando tô ainda encerrando o trabalho fora de casa, né, ali com Lessa, com o Fio, com o Cauã, com alguém ali que tá fazendo a cobertura. E a gente encerra e fala bem assim: caraca, hein? Pô, que dia maneiro, que boa vitória do Fluminense. Não teve, cara. O 2024 do Fluminense tá cansativo pra gente que tá trabalhando e eu tenho certeza que tá cansativo pra você que tá só torcendo. Mas o Eduardo Barros achou que os 20 mil que foram fazer uma atmosfera que não faz tanta diferença, não. Se tivessem levado mais dois, fica aí a dica. Os 20 mil apanharam de graça. Ou melhor, de graça não, pagando. Tamo junto, até a próxima. Valeu.